Se você puder, abra sua Bíblia, por favor, no texto de Atos, capítulo 10. Nós vamos dar continuidade ao que começamos a conversar hoje pela manhã. Nós estamos numa sequência de estudos no texto de Atos, capítulo 10, sobre a história de Cornélio. Quero pedir a você que, por favor, com a sua Bíblia aberta, você preste muita atenção naquilo que vamos compartilhar agora. Quero pedir àqueles que nos visitam esta noite que, por favor, fiquem de pé. Você que não é membro da igreja, eu sei que você acabou de se sentar. Quero agradecer a Deus pela vida dos pais do Breno, sogro e a sogra da Duda. Estive lá fazendo devocional esta semana. Louvado seja Deus pela vida do casal. Muito obrigado pela presença. Antes de ir embora, eu quero lhes dar um abraço. Não saiam sem eu dar um abraço em vocês. Quero pedir aos membros da igreja que cumprimentem esses amigos que estão de pé. Todos são igualmente muito bem-vindos. Muito obrigado a todos pela presença. Que Deus fale poderosamente ao seu coração aqui hoje. Vários amigos aqui, que Deus os abençoe e fale poderosamente com você aqui esta noite. Amém? Você que se levantou pode se assentar. Muito obrigado. Você vai preencher aí algumas informações importantes e vai deixar conosco. Atos capítulo 10 é o texto que nós estamos meditando ao longo desses dias. E a nossa intenção é levar a igreja a compreender como é importante buscar a Deus, como Deus responde às nossas orações e, ao mesmo tempo, como Deus faz quando nós, de fato, colocamos aquilo que pode parecer impossível aos nossos olhos, aos pés do Senhor. É muito importante que você que está aqui nesta noite, você que nos acompanha pela internet, você que nos visita, é importantíssimo que você preste muita atenção no que está acontecendo aqui esta noite. De fato, a presença de Deus está aqui entre nós. Uns sentem mais, outros menos. Uns têm maior sensibilidade, outros têm menor sensibilidade. Mas fato é, Deus está aqui. E o diferencial desta presença não é só a percepção que temos acerca dela, mas é a maneira como permitimos que este poder, ele de alguma forma nos toque, alcance o nosso coração e a nossa alma. E à medida em que ele nos toca, nos alcança, as implicações disso reverberem, elas ecoem na nossa vida por onde formos. Então, o mais importante deste culto não é necessariamente o culto em si, o que você vê, o que você ouve, o que você participa, mas sim aquilo que acontece com você pós-culto, pós-encontro, pós-estar na presença de Deus, pós-ouvir palavra de Deus. Deus falou com você, você compreendeu, você entendeu algumas coisas, você olhou para sua esposa, olhou para o seu marido, entendeu o que tem a ver com vocês, lembrou de uma dinâmica de trabalho, talvez, de uma situação qualquer, de questões emocionais. É muito importante, fará toda a diferença você aplicar aquilo que você ouviu àquilo que cabe a você de maneira pessoal. Não pense que o sermão é um recado para você. Do pastor, não. Ele sempre será um recado para você, mas da parte de Deus. Ele sempre será uma orientação de Deus. Ele sempre será uma forma de Deus dizer assim, olha, esse é o caminho, essa é a direção, é dessa forma que eu quero que você faça. E por que isso? Porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. Então preste muita atenção nisso. Toda vez que você ouvir algo da parte de Deus que tenha a ver com você, e Deus disser assim, olha, isso é com você, tenha certeza absoluta que Deus naquele momento estará comprometido com você, se você decidir colocar em prática. Então a questão determinante é, eu entender que é plano de Deus, eu entender que Deus falou comigo e eu colocar em prática, porque o ato contínuo a toda essa dinâmica, toda essa equação, é Deus honrar. É Deus fazer acontecer. Quando nós lemos a palavra dele, nós vemos um número incontável de situações assim, em que Deus fala, a pessoa entende de maneira pessoal, coloca em prática, obedece, e quando enfrenta intempéries, dificuldades, oscilações, Deus vai lá e honra e faz toda a diferença, dando condição para que a pessoa chegue ao êxito que ela então queria chegar. A palavra que eu peço a você que mantém a sua Bíblia aberta, Atos capítulo 10, começamos a falar hoje de manhã sobre a maneira como Pedro chegou na casa de Cornélio, a expectativa que tinham
quando ele lá chegou, de que ele pregasse aquilo que Deus mandou que ele pregasse. Eles disseram: fique à vontade para falar o que Deus mandou você falar. Não deixe de falar aquilo que precisamos ouvir. E é interessante, toda vez que você e eu chegamos na igreja, devemos chegar com essa expectativa. Nós não podemos chegar com ideias pré-estabelecidas. Vou à igreja porque eu quero ouvir isso ou ouvir aquilo. Vou à igreja porque eu tenho esta ou aquela expectativa. A minha sugestão é que você sempre venha a esta igreja, pelo menos enquanto eu for pastor, sempre venha aqui pensando assim: eu vou lá porque eu sei que Deus tem algo a falar comigo. Eu vou lá porque eu não sei o que eu preciso ouvir, ainda que eu tenha algumas ideias, algumas necessidades, eu sei que Deus tem direção, eu sei que Deus tem algo a falar comigo. Então é por isso que você está aqui. Venha com essa expectativa, se aproxime do trono da graça e da presença de Deus com essa expectativa de ouvir a voz de Deus, porque era assim que aquelas pessoas estavam. E o texto, a partir do versículo 37, que é o que usaremos agora à noite, diz assim, acompanhe por favor na sua Bíblia a leitura que farei, Atos capítulo 10, do 37 em diante. Atos 10, do 37 em diante. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os primogênitos, todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Pedro está aqui agora diante de uma plateia, talvez não muito grande, talvez não tão grande quanto o número de pessoas que temos aqui esta noite, mas um relativo grande grupo para estar dentro de uma casa. Um grupo, melhor dizendo, relativamente grande para um ambiente familiar. E Pedro, quando todos olham para ele esperando ouvir alguma coisa, ele começa a dizer assim: olha, é importante que vocês saibam, eu estou aqui em nome de Jesus, aquele que foi morto e ressuscitou. Aquele que logo após o batismo de João, o batismo que João pregava, ele foi batizado, e assim que ele saiu das águas, a voz do céu disse: eis o meu filho amado em quem me comprazo, e ele foi cheio de poder e autoridade, e ele pregou, ele expulsou demônios, ele libertou pessoas, ele mudou histórias. E mesmo fazendo tudo isso, multiplicando pães e peixes, libertando e curando pessoas, ele foi morto. Tendo sido morto, ele ficou enterrado 3 dias, e ao terceiro dia ele ressuscitou, porque Deus o ressuscitou. Tendo ressuscitado, ele apareceu a nós, testemunhas, que comemos e bebemos com ele. Pedro narra dizendo: olha, eu estava lá, eu sou testemunha ocular, eu não só vi, eu vivi, eu interagi com ele, eu carreguei os cestos, que ele multiplicou pães e peixes e sobraram, eu andei sobre as águas, eu vi ele curar pessoas, eu vi ele expulsar demônios, eu vivi tudo que estou falando. Então eu imagino a expectativa maior ainda daquelas pessoas, à medida em que Pedro vai falando cheio de autoridade, como quem sabia, como quem conhecia muito bem do que falava, mas também como alguém que havia vivido. E aqui eu preciso fazer uma pausa, ainda que seja no aspecto introdutório da reflexão desta noite. Você que é membro da igreja, você que já tem uma história com Jesus, você precisa testemunhar daquilo que você viveu, daquilo que você viu, daquilo que aconteceu na sua vida, daquilo que aconteceu na sua casa.
Nós não estamos falando de prosperidade. Pastor, eu tenho melhorado economicamente a minha vida, as coisas estão melhorando, eu estou enriquecendo, eu consegui abrir uma empresa, eu consegui ganhar mais dinheiro, eu recebi uma cura, eu recebi um milagre. Não necessariamente desse tipo de bênção, porque é uma bênção, mas você precisa testemunhar do poder de Deus que entrou na sua vida, que mudou o seu caráter, que mexeu com a sua forma de falar, que tornou você um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um crente melhor, um profissional melhor, uma pessoa mais correta. O mundo lá fora precisa de testemunhos de pessoas que de verdade se encontraram com Jesus. O mundo não precisa de homens que enriqueceram, de mulheres que agora estão andando com joias mais bonitas, com roupas mais decotadas, com um corpo todo novo. Não, o mundo precisa ouvir falar do poder de Deus, a saber, a transformação que Jesus Cristo nos traz. É disso que o mundo ao nosso redor precisa. E é desse testemunho que Pedro diz que ele veio dar. Foi isso que ele veio fazer, foi isso que ele veio falar. Ele veio testificar. Eu estou aqui hoje na casa de Cornélio para pregar para vocês o que eu vi Jesus fazer. Eu vi. Mas eu não só vi, eu vivi. E como se não bastasse vê-lo fazer na vida de pessoas, como se não bastasse entrar num quarto com uma menina morta numa cama, os pais ali do lado chorando, eu de repente vejo Jesus chegar perto da menina e dizer: Talita cumi, e a menina se levanta, a menina que estava morta se levanta, viva. Eu vi. Eu preciso fazer uma outra pausa. É triste, mas nós vivemos um tempo em que a igreja de Jesus Cristo conhece muito pouco do poder de Jesus. Nós conhecemos o poder da influência dos amigos, nós conhecemos o poder do dinheiro, nós conhecemos o poder do talento, nós conhecemos uma série de poderes, o poder da disciplina, mas conhecemos pouco e temos pouca experiência com o poder de Deus. Qual foi a última vez que na sua vida, na sua realidade familiar talvez, diante de uma situação que talvez fosse irreversível, uma enfermidade, uma dor, um filho que parece que se perdeu num caminho que ele foi, qual foi a última vez que após uma campanha de oração, um tempo de consagração, um tempo de entrega, um tempo de jejum e oração, você ouviu Jesus entrar na situação e dizer assim: menino, volte à vida. Quando um filho se perde, seja qual for o caminho por esse mundo afora, é como se ele tivesse morrido. Já ouvi de pais isso. Pastor, meu filho morreu. Aquele menino, aquela menina que eu eduquei daquela forma, olha a vida que leva hoje, olha o tipo de corpo que tem, olha a maneira como vive a vida, olha a maneira como fala, olha a vida que leva, olha os caminhos que anda. Pastor, meu filho morreu. Cadê aquele menino? Cadê aquela menina? Deixa eu dizer para você, o seu filho não morreu. Se você decidir orar, se você decidir buscar e pedir a esse Jesus, ele vai lá e prega. Ele vai lá e opera, ele vai lá e faz a obra, ele vai lá e cura, ele vai lá e liberta, ele vai lá e transforma. Mas pastor, é difícil. Deixa eu dizer para você, quero que você saia daqui com uma pergunta. É difícil uma pessoa voltar a viver depois de morta, 4 dias? É fácil? É difícil? Do nosso ponto de vista é absolutamente impossível, mas do ponto de vista de Jesus, bastava tirar a pedra. Às vezes nós colocamos pedras onde Jesus quer operar cura, onde Jesus quer operar milagre, e deixa eu dizer, sabe por quê? Porque alguns de nós é que não queremos, não cremos e não estamos dispostos a pagar o preço de um jejum, de uma oração, de um tempo de consagração. É esse Jesus que Pedro pregava. Enquanto estava ali Cornélio, toda a equipe, todo o grupo de pessoas olhando, era disso que Jesus falava. Mas o texto segue, versículo 40, versículo 40 diz assim: mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que cremos e bebemos, que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos. É interessante levarmos em conta, e aqui eu quero entrar no texto,
A primeira coisa que Pedro chama a atenção é o seguinte: olha, depois de tudo que aconteceu, Deus escolheu algumas pessoas e disse assim: olha, Jesus, você vai aparecer a elas, você vai interagir com elas, você vai conversar com elas, você vai enchê-las de poder, você vai, como usa-se muito hoje a expressão, você vai empoderá-las. Do que Deus estava falando com Jesus, do que Jesus estava falando com os apóstolos, simples: eu vou conviver com aqueles que sobre eles eu vou derramar poder, eu vou soprar o meu espírito, e eles, a partir do que acontecer com eles, eles vão testemunhar, eles vão espalhar. Pergunto a você: Deus pode escolher você hoje para fazer isso com a sua vida? Ou você está preocupado demais em ganhar dinheiro? Deus pode escolher você para fazer isso com a sua vida? Ou você está preocupado e ocupado demais com o seu casamento, ou com preocupações triviais do dia a dia? Deus pode escolher você e dizer assim: eu quero usar você de maneira específica. Mas para usar você, eu preciso primeiro mexer com a sua vida, mudar a sua agenda, mudar a sua forma de pensar a vida. Depois que eu mudar você, eu vou usar você. Eu posso. Porque foi isso que Deus fez neste bloco do texto. O que o escritor do texto de Atos, a saber, Lucas, nos ensina é que Pedro disse que Deus separou algumas pessoas para as quais Jesus apareceria, com as quais ele iria interagir e sobre as quais ele derramaria poder. E a partir daí, elas seriam usadas. Muita gente quer ser usada por Deus, mas não quer ser tocada, transformada, incomodada pelo poder de Deus. Quer ser usada a partir das suas percepções, quer ser usada a partir da sua filosofia de vida e de trabalho, quer ser usada a partir da sua leitura de mundo, quer ser usada a partir daquilo que acha que é certo. Deus não usa ninguém assim. Deus só usou assim a mula de Balaão, que a gente nem sabe o nome dela. Deus usou assim o jumentinho sobre o qual Jesus andou. Deus usou assim os artífices que construíram o templo. Eles foram usados, mas nós não sabemos quem são, não sabemos do nome. Deixa eu dizer para você, eu não quero ser usado por Deus sem que Ele mexa na minha vida. Porque eu quero, quando chegar no céu, ser lembrado como alguém que aqui na terra foi usado e foi transformado. E você? A sequência do texto, a partir do versículo 41, diz assim, versículo 42: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Primeira coisa, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Antes de dar sequência, eu preciso perguntar mais uma vez, agora uma outra questão: se Jesus mandasse você pregar, o que você pregaria hoje? Acabou o culto agora, estamos indo para casa, e Jesus diz assim: Açoir, agora pregue da minha experiência com você. Juraci, agora pregue da minha experiência com você. Eu vou colocar na sua frente pessoas que precisam ouvir de mim e do que eu tenho feito na sua vida. O que você teria a falar? Não vale dizer do sermão que o pastor pregou. Não vale usar a experiência que o seu pai, a sua mãe, os seus filhos tiveram. Não vale comentar daquele... Não, pastor, Senhor, eu lembro que em 1910, quando eu era pequeno, ou 1920, quando eu era criança, em 1930, naquele tempo a igreja era boa. Não, naquele tempo não era boa, porque se você hoje não tem autoridade para pregar, é porque a igreja nunca foi boa na sua vida. A igreja só foi boa na vida de quem de fato foi transformado. Porque na vida de quem está lá fora, em pecado, em conformidade com o mundo lá fora, ou não está comprometido com Deus aqui dentro, a igreja nunca foi boa. Ela era um parque de diversões, ela era um socialismo, onde cada um fazia o que queria, vivia como queria, sem implicações espirituais no caráter. A igreja, o Espírito Santo e o poder de Deus só foram bons, só fizeram diferença na vida daqueles em que Deus entrou, modificou, transformou e continua usando.
Se Deus perguntasse a você esta noite, posso usar a sua vida? Pregue a minha palavra, o que você falaria? O texto diz, versículo 42, na sua primeira parte, Jesus nos mandou pregar e testemunhar que ele foi constituído por Deus. É interessante que Pedro, quando fala para aquele grupo de pessoas que estavam ávidas pela palavra, ele diz assim, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu imagino o pessoal, Cornélio, sua família, todas as pessoas assim, o quê? O que você veio fazer aqui? Você veio falar do amor de Deus, você veio derramar sobre nós o Espírito Santo, você veio pregar o poder de Deus para nós, você veio nos abençoar, você veio nos ungir, você veio nos encher de poder, você veio nos capacitar para alguma coisa? Não, eu vim aqui fazer o que Jesus mandou, que é anunciar a todos vocês que Deus o constituiu como juiz e Senhor sobre vivos e mortos. É interessante que Pedro aqui não diz, olha, eu vim dizer para vocês que Jesus veio salvá-los. Ele faz isso depois. Ele não veio dizer, olha, Jesus é bom, Jesus quer entrar na sua vida, quer fazer você prosperar, Jesus quer consertar seu casamento, Jesus quer mudar a vida do seu marido, da sua esposa, fazer você alcançar aquela bênção, aquele milagre que você tanto sonha. Não, Pedro não prega isso. A primeira fala categórica de Pedro, direta ao coração daquelas pessoas é, vocês precisam entender que o estilo de vida de vocês está sob júdice, está sob observação, está sendo a qualquer momento objeto de julgamento, avaliação e pode ser condenação. O que Pedro faz? Ajudar aquelas pessoas a entender que apesar do enorme, do incomparável, do poderoso amor de Deus, uma das funções de Jesus era julgar. E era julgar para condenar? Não. Era julgar por julgar? Também não. Era julgar para constranger, para expor? Também não. Era julgar para trazer discernimento, para ajudar as pessoas a compreender que aquele caminho não era o mais adequado, que aquele estilo de vida não estava certo, que ainda que se adorasse algum Deus desconhecido e a tantos outros deuses do Partenon, daquele ambiente extremamente idólatra, carregado de estátuas e de adoração, apesar de todos os deuses gregos, romanos que lá estavam diante deles, apesar dos Césares que mandavam e desmandavam, havia um único Deus verdadeiro que deveria ser adorado, aleluia, a saber, o Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro veio para isso. Pedro veio ajudá-los a compreender que não há outro caminho, não há outro Deus. O caminho que se cria, as percepções que se tem, as sugestões que se faz, são caminhos de conveniência humana, são ajustes para que a gente consiga continuar vivendo relativamente bem, com uma consciência relativamente tranquila e apesar das pecaminosidades e tendências e equívocos e erros. E Pedro veio desconstruir isso. É como se Pedro dissesse para aquelas pessoas, olha gente, não é possível continuar nesse tipo de vida que vocês estão. Vocês querem servir a Deus de verdade? Então você precisa sair de onde está e vir para Jesus. Você precisa abrir mão dos caminhos que você escolheu. Hoje na classe de casais, eu tive o privilégio de ser ministrado por todos que lá estavam. Foi um momento muito bom, pelo menos para mim, eu espero que tenha sido bom para os casais que lá estavam. E nós falamos sobre, eu fiz algumas brincadeiras filosóficas e uma delas foi trabalhar aspectos ligados à teoria e prática. O domínio teórico que temos acerca de uma série de coisas, a facilidade com que transitamos sobre a teoria, sobre o conhecimento, sobre o saber, e o quanto isso nos torna relativamente arrogantes, altivos, donos da verdade, senhores das circunstâncias, às vezes com uma facilidade enorme de cobrar da esposa, ou cobrar do marido isso ou aquilo, mas não nos leva à compreensão de que nós é que temos que mudar. Eu tentei propor a reflexão à base da ideia de que a teoria está de um lado, existe um abismo que cada vez fica maior, à medida em que eu me encho de conhecimento, de teoria, de percepções, mas não coloco em prática,
não pratico, não atravesso o abismo para o outro lado, quanto mais eu me encho de conhecimento, quanto mais eu julgo a minha esposa, quanto mais eu avalio o comportamento dela, do marido, do filho, de alguém na família, mais conhecimento eu tenho acerca do que não se deve fazer, do que se deve fazer, mas enquanto eu não transponho, não atravesso o abismo chamado prática, não faz sentido ter conhecimento. E o que Pedro está fazendo é exatamente isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, gente, vocês precisam entender que toda dinâmica de adoração, toda prática de adoração, toda teoria acerca dos deuses que vocês têm, ela está direcionada de forma errada. Vocês precisam ter um encontro com o único e poderoso Deus, porque Ele é juiz de vivos e de mortos. Versículo 43, o versículo começa dizendo assim: dele todos os profetas dão testemunho. Pedro então faz uma espécie de gancho, link, ele liga com o passado. Ele diz assim: olha, não tem como, porque aqui, naquele contexto, para aquela ocasião, eles não tinham o que nós temos em mãos, que é o Novo Testamento. Eles tinham a lei de Moisés, eles tinham a Torá, eles tinham conhecimento de todas as leis mosaicas, Mishnah, a Torá e tantas outras coisas. Estavam encharcados de conhecimento, encharcados de teoria, mas não tinham a prática. Jesus chegou a dizer em um determinado momento: o que faz vocês pecarem é ter conhecimento, mas não ter manifestação do poder de Deus. Errais por conhecer as Escrituras, mas não terem experiência com o poder de Deus. É por isso que vocês erram. Vocês conhecem muito, vocês sabem muito, vocês conhecem a letra, mas vocês não conseguem aplicá-la à própria vida. Quando Pedro diz aqui no versículo 43, dele todos os profetas dão testemunho, sabe o que Pedro está dizendo? Vocês que conhecem a lei e os profetas deveriam saber quem é Jesus, porque eles anunciaram Jesus. Me sinto à vontade para fazer aqui um rápido paralelo com a nossa realidade, em que pese aspectos religiosos equivocados da maioria dos familiares de todos nós, em que pesem caminhos errados que familiares pegaram, em dados momentos nossos familiares foram usados profeticamente, apontando caminhos na direção do Deus verdadeiro. Mas por uma série de conveniências particulares, pessoais, muitos continuaram no caminho que estavam, porque era mais confortável manter uma relação equivocada fora de casa, manter leituras de mundo equivocadas, manter aquela dor no coração e dizer assim: não, eu não vou perdoar porque fulano não merece meu perdão, fazer vista grossa a comportamentos errados de um filho ou de uma filha, fingir que não está acontecendo nada. Não, a qualquer momento meu filho muda, minha filha muda. Apesar de saber que Deus já vinha falando ao longo da história, vinha sinalizando, vinha mostrando, fizeram vista grossa a tudo que ouviram no seu passado. Pois bem, olha como Pedro conclui o versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, olha como se conclui o versículo 43, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Pedro diz assim: olha, tudo bem, vocês não levaram em conta o que aprenderam, o que ouviram, o que receberam, mas hoje, agora, vocês que aqui estão, se houver arrependimento, haverá perdão. E talvez seja esse o ponto alto desta série de sermões. Compreender que eu é que tenho que me arrepender. O tema do nosso mês da família é: com fé e obediência farei a obra do meu lar. Ninguém que não tenha se arrependido terá autoridade de fazer obra ou será usado por Deus dentro da sua casa. Deus não usa arrogantes, a não ser que queira fazê-los cair. Consegue entender?
Quando alguém cheio de razão, quando uma esposa cheia de razão, quando um filho cheio de razão, quando uma mulher cheia de razão, quando um marido cheio de razão, se arvora e diz, não, eu estou certo, estou fazendo o que deveria, eu estou agindo da maneira certa. Quando começa a se intitular o Senhor e a referência dos fatos, Deus só vai mexer com essa pessoa se quiser jogá-lo no chão, humilhá-lo. Mas exaltá-lo, Deus só vai fazer se esse homem ou se essa mulher se submeter a ele. É por isso que Pedro diz aqui para aquele grupo de pessoas, todo que nele crê, recebe remissão. Repito o que falei hoje pela manhã, não há uma condição além do arrependimento para receber perdão. Deus não pede a você uma oferta para te perdoar. Deus não pede a você tempo para te perdoar. Meu filho, você pecou muito. Meu filho, você fez algo muito feio. Minha filha, você fez algo... Deixa eu pensar aqui no céu, deixa eu conversar com os anjos. Deixa eu ver se a Vitória tem... Não, a Vitória, nossa. Não, vamos analisar aqui. Vamos fazer a reunião com os anjos. Não, isso não acontece. Sabe o que acontece? Contrariando teorias de um grupo de hereges que nós temos por aí, de algumas seitas, que dizem que a cruz não foi bem assim, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu ouvi uma expressão tão forte de um determinado pastor falando sobre isso. Ele disse que Deus não ouve e não valoriza a arrogante. E ele usou esse momento da cruz. Quando na cruz, um dos ladrões disse para Jesus, tu és Deus? Então desce daí, salve você e a nós também. Para esse, Jesus sequer deu crédito, sequer deu resposta. Mas o outro, ato contínuo, no mesmo momento, rapaz, nem estando na mesma condenação que ele, você se dobra, se reconhece. O outro ladrão meio que deu uma bronca daquele primeiro e ainda disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Não há pecado, não há erro, que havendo arrependimento, Jesus não perdoe. Você tem dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de perdoar, nós temos dificuldades para perdoar, Jesus não tem. Não há pessoa que se arrependendo não seja imediatamente perdoada. Agora, o que significa esse perdão? Como Jesus perdoa esta pessoa que ainda que tenha um pecado horrível, como ele a perdoa? Da mesma forma que ele perdoa aquela mulher em João capítulo 8, flagrada em adultério, colocada diante dos homens, Jesus olhou para ela, perguntou, onde estão teus acusadores? Ela respondeu, Senhor, todos foram embora. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Agora vá e não peque mais. Não há condição para perdoar, além do arrependimento, mas há condição para permanecer debaixo do perdão, que é o desejo de não errar novamente. Muitas pessoas querem o perdão de Deus para o que fizeram, mas não querem continuar debaixo da graça. Elas querem um alívio da consciência para o erro que cometeram. E eu sei muito bem o que é isso. Eu fui reincidente numa série de coisas que Deus disse para mim, você já não é mais assim, eu já te salvei, o meu espírito deveria agir na hora que você fez isso, na hora que você deu essa resposta, na hora que você teve essa atitude, na hora que você sacou, na hora que você fez, na hora que você aconteceu, você não deveria agir mais assim. Senhor, me perdoe, me perdoe. E naquele momento eu me senti tão perdoado, tão cheio da graça,
Ah, mas eu me senti perdoado como quem se sente com uma carta de alforria, como quem se sente como um habeas corpus preventivo. Estou pronto para fazer de novo. Se eu tiver oportunidade, eu vou fazer, porque eu sei que Deus perdoa. E cá entre nós, como eu fiz de novo. Coisas das quais eu botava a cabeça no travesseiro e o Espírito Santo dizia assim: você acha que está em paz? Você acha que eu fiquei feliz com o que você fez? Você fez justiça do jeito que você achou que devia fazer? Você não me esperou? A obra é minha, não é sua. O Espírito Santo sou eu, não é você. O poder é meu, não é seu. Quando é que você vai aprender? Quando é que você vai recuar? Vou ter que quebrar você para depois então usar você? Eu custei, mas eu aprendi que o pedido de perdão, ele tem que ser acompanhado de um desejo enorme de não fazer de novo. Porque senão o que me leva a pedir perdão não é o arrependimento, é o remorso, é o peso na consciência, é o famoso "o que vão pensar de mim". Puxa vida, corro o risco até de ser punido. Não podia ter falado isso, não podia ter feito isso, não podia ter agido assim. Sabe o que Pedro nos ensina esta noite? Que todo aquele que crê, todo aquele que confia, todo aquele que se arrepende, todo aquele que tem vergonha daquilo que fez de errado, todo aquele que olha para frente dizendo: eu não quero mais fazer o que eu fiz, eu não quero mais falar o que eu falei, eu não quero mais pensar o que eu pensei, eu não quero mais agir como eu agi, eu não quero tomar mais as iniciativas que tomei, eu não quero mais vislumbrar a vida com os olhos que eu tinha antes, eu quero ser alguém cheio de um poder que me capacita a ser diferente. Ah, quando a gente ora assim, o Espírito Santo entra na nossa vida e nos torna cheios de poder para primeiro vencer o pecado, vencer aquilo que o diabo usava contra a gente e às vezes até sermos usados para ajudar outros a pegar o mesmo caminho. Sabe por que eu falo isso? Não por minha causa, porque o pregador desta noite não é o pastor Fernando. O pregador desta noite é o Espírito Santo de Deus, usando Pedro e só a minha boca para falar. Sabe quem está falando aqui? Sabe quem está falando desse poder remidor que toca o coração daquele que se arrepende? Aquele que ao redor de uma fogueira disse assim: eu conhecer Jesus, não sei quem ele é. Uma mulher vira para ele e diz assim: mas você fala que nem ele. Você fala como louca. Uma outra pessoa diz para ele assim: mas você é um deles, você tem o mesmo sotaque, você andou com ele, eu vi você do lado de Jesus. E sabe o que ele diz pela terceira vez? Eu não o conheço. É esse Pedro que fala do perdão. Sabe por quê? Porque ele era alvo, ele era testemunha viva do que é ser perdoado. Esse Pedro é o Pedro que foi restaurado ao redor de uma outra fogueira. Dias depois, Jesus reaparece, senta com eles, come um peixe, e de repente diz assim: Pedro, chega aqui um instantinho. Você me ama mesmo, rapaz? Eu imagino um diálogo mais longo e mais profundo, mais carregado emocionalmente. Eu imagino Pedro dizendo assim: Senhor, olha só, se o Senhor quer tocar naquele assunto, eu não estou preparado para essa conversa. Pedro, meio do tela, apesar de ser um pescador truculento, violento, relativamente truculento, não vou chamar de violento, mas truculento. Eu imagino Pedro dizendo assim: Senhor, eu não estou pronto para essa conversa, porque assim eu não consigo nem olhar no seu olho direito, porque, Pedro, não me interessa se você está pronto ou não. Não é o teu momento. Guarde isso, meu amigo, guarde isso, meu irmão. Você que nos acompanha pela internet, talvez não seja o teu momento, mas é o momento de Deus para você. Então não tem esse negócio com Deus de não ser o seu momento. Se é o momento de Deus, Deus está pronto, deixa Ele fazer a obra. E aí Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, olha só, apacenta as minhas ovelhas. Mas deixa eu te perguntar de novo, você me ama mesmo? Senhor, eu já falei, eu não consigo nem olhar para o Senhor. O Senhor sabe como é que eu estou me sentindo.
O Senhor sabe como eu me sinto carregado pelo meu pecado, eu estou constrangido. Sabe aquela coisa que Davi escreveu, Senhor? Quando ele falou, contra ti somente pequei. Davi escreve isso no Salmo de número 51, de sorte que és inculpável no teu julgar. Então, Jesus, é assim que eu me sinto. Eu não consigo te olhar porque eu carrego o peso do meu pecado. Olhar para o Senhor e me sentir, sem que o Senhor fale nada, é me sentir pesado, constrangido, envergonhado. Sabe o que Jesus fala para ele pela segunda vez? Não me interessa, Pedro, o que você fez. Me interessa é o que nós dois vamos fazer a partir de agora. Apacento as minhas ovelhas. Mas Pedro, deixa eu te perguntar mais uma vez. Senhor, eu não acredito que você vai tocar nesse assunto de novo. Você não está vendo? Eu imagino Jesus pegando no rosto de Pedro, virando para eles assim, como eu gosto de fazer. Eu acho que eu aprendi isso com Jesus. Look at me, olhe nos meus olhos. Pedro, você me ama? E eu acho que Pedro não responde pela terceira vez, sabe por quê? Porque é como se Pedro dissesse assim, agora eu entendi. Eu neguei 3 vezes. 3 vezes eu precisava reafirmar a minha fragilidade. Jesus não estava preocupado em ouvir desculpa, perdão. Jesus estava preocupado em ouvir de mim o quanto frágil eu sou e a minha disposição de me colocar nas suas mãos. O resto ele faz. Talvez esta noite Jesus não esteja preocupado em ouvir de você o que você fez, a lista dos seus pecados. Talvez Jesus esta noite não esteja querendo ouvir de você como você está, como está o seu coração, se você está pronto para uma conversa, se você está preparado para se arrepender, se você está preparado para ser perdoado, porque isso é Ele que faz. Sabe o que Jesus quer esta noite? Sabe o que Jesus quer esta noite? Ele quer perdoar você. Porque é ato contínuo, Ele quer usar você. Repito a frase que Russell Shedd, já falecido, um dos maiores teólogos do nosso tempo, disse algum tempo atrás, numa série de sermões que ele pregou, e eu tive o privilégio de ouvi-lo falar isso. O grande argumento de Deus para a humanidade é um homem, uma mulher transformado. Sabe como Deus mostra a sua graça, o seu amor para o seu vizinho? Mostrando a sua transformação. Sabe como Deus fala sobre a educação de filhos para aqueles pais que não têm ainda o temor de Deus na sua vida? Mostrando a maneira como você, que é um servo de Deus, educa seus filhos. Sabe como Deus fala sobre restauração de casamentos? Mostrando o seu casamento, que um dia estava quebrado, e você chamou Jesus, Ele entrou, restaurou, e então Ele usa o seu casamento como referência. Sabe como Deus fala de família? Usando alguém que jamais acreditou na família, que aprendeu a desacreditar em família, restaurando, reprogramando, transformando e dando uma família. Sabe como Deus faz com uma mulher que é estéril e que não consegue ser mãe? Usa uma outra que Ele curou para ministrar sobre a vida daquela. Sabe como Deus faz com um ébrio, alguém que está preso à bebida alcoólica lá fora? Usando alguém que aqui dentro foi liberto pelo mesmo poder da mesma bebida alcoólica devastadora e restaurado, e essa pessoa agora transformada vai lá e testemunha. Sabe como Deus faz com o mundo perdido lá fora, enchendo a igreja de pessoas como você e eu, que foram cheias do Espírito Santo e vão lá fora, cheias desse poder e falam desse amor. Aleluia. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que está aqui agora, ou que nos acompanha pela internet, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos seus pecados.
Há um número enorme de pessoas lá fora, algumas aqui nesta noite, que ainda não receberam a remissão dos pecados. E você e eu, que já fomos redimidos, restaurados, temos a responsabilidade de levar até elas esse amor, esse perdão. Por favor, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Os nossos cultos nos lares têm essa proposta: levar a remissão, levar o perdão. Mas nós queremos começar isso aqui esta noite. Talvez você que esteja nos visitando, ou que já frequente a igreja há algum tempo, ainda não tenha tido uma experiência transformadora de remissão com Jesus. Talvez você que nos acompanha pela internet esteja exatamente assim, ainda não foi plenamente tocado. Já foi tocado, já ouviu a voz de Deus, mas ainda não se entregou, não se arrependeu. Estamos falando de arrependimento. Muitas pessoas não querem se comprometer com a igreja, porque não querem se arrepender e abandonar a vida que levam. Esta noite Jesus convida você: arrependa-se. Você não tem força para deixar algumas coisas? Jesus diz para você: mas eu tenho poder para te libertar. Arrependa-se. Você não tem forças para deixar alguns caminhos errados? Eu tenho poder para tirar você de lá. Arrependa-se, eu te ajudo. Você não tem forças para lutar pelo seu casamento? Arrependa-se dos seus erros, antes de acusar a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. Antes de achar que a sua família não tem saída, arrependa-se você daquilo que é a sua parte. O resto eu faço. Esta noite Jesus quer entrar na sua vida e a porta chama-se arrependimento. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor estas pessoas aqui à frente. Elas estão quebrantadas, chorando, sensíveis. O Senhor sabe a luta. O Senhor sabe que elas precisam do teu poder. O mesmo poder que Pedro anunciou na casa de Cornélio, o mesmo poder que estava sobre a vida de Pedro, é o poder que estas pessoas precisam esta noite. Derrame sobre elas unção e poder para serem aquilo que o Senhor espera que elas sejam, para fazerem aquilo que o Senhor deseja que elas façam, para vencerem as lutas que precisam vencer. Mas, Senhor, tudo começa com arrependimento e aceitação do teu nome, da obra salvadora, redentora de Jesus. Peço ao Senhor que ponhas a tua mão de graça e misericórdia sobre a vida destas pessoas, que elas sejam cheias com teu Espírito Santo e com o poder do Senhor, para que suas vidas sejam sim transformadas e posteriormente usadas na tua obra e para a tua glória. Ah, Senhor, em nome de Jesus, escreva esses nomes no livro da vida, derrame sobre elas o teu Espírito Santo, e que de hoje em diante estejam estes nomes entre aqueles que habitarão o lar celestial, entre aqueles que estarão eternamente ao teu lado. Mas enquanto o Senhor não os convocar para a tua presença, que enquanto aqui estiverem, sejam cheias do poder do Senhor, para enfrentar e vencer as lutas que estão enfrentando e vivendo. Sê com as tuas filhas, sê com aqueles que aqui à frente estão, seja estes que aqui estão, ou aqueles que nos acompanham pela internet, que sejam alcançados da mesma forma, com o mesmo poder e com a mesma capacitação que vem do céu. Senhor, eu apresento estas vidas ao Senhor, apresento este culto ao Senhor, apresento cada pessoa que aqui está ao Senhor, e peço que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e consolação e paz do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém.